E de volta ao programa Terceira Visão, bombando a Sandra. Vamos lá, Sandra. O que é uma psicografia? Era a pergunta. Não, como que é essa psicografia? Psicografia é só escrever? O que é? Para quem não compreende, o que é isso? Bom, de maneira rápida nós podemos pensar primeiro no que é um médium. Para entender psicografia tem que entender o que é médium, né? Médium é um termo que nós usamos na doutrina espírita. Existem outras doutrinas espiritualistas que usam outro termo, mas de maneira simples o médium é o intermediário, o medianeiro entre a espiritualidade, entre o plano espiritual e o plano físico, o plano material. E aí há diversas formas do médium atuar como esse intermediário. Uma dessas formas é a psicografia. Parou. Sandra, diz. explica esse negócio. Explica esse negócio. Eu pego o meu computador e eu mando um e-mail para você, você recebe. Sim. Quando você está psicografando, é quase a mesma coisa? Alguém de lá fica falando para você, você recebe e escreve, e se chama psicografia? De certa forma, sim. Porque precisa falar mais simples. Você fala muito difícil. O nosso telespectador que não está acostumado com esses vocabulários de psicografia precisa compreender. Você quer saber por que eu estou fazendo isso? Você quer ver só? Sandra, você quer ver só o que acontece? Essa jovem que está nos bastidores, a loirinha ali, o que você entende sobre psicografia? Pode responder. Passa o microfone para ela e ela responde. Assim, tem que explicar bem explicado, porque eu não entendo. E explicar bem explicado o que seria? O que é, eu não sei, entendeu? O que é? Tem que ter um exemplo, eu não sei. Por exemplo, o espírito pode falar como se ele meditasse. E eu escrevo o que ele está me falando. Isso é uma forma de psicografia. O espírito pode usar a minha mão para escrever. A gente chama de escrita direta. Isso também é uma forma de psicografia. É como se ele pega a sua mão e escreve, independente da minha vontade. Como a mãe faz com a criança, com o filho no começo. Isso, né? isso também é uma forma de psicografia. Certo. E existe uma forma, por exemplo, de algum dia a nossa televisão filmar você psicografando? Haveria essa permissão do planetário? Provavelmente não. Até porque existe todo um preparo para que eu possa realizar a psicografia. Eu vou explicar como, por exemplo, existem, como eu estava dizendo, há várias formas de psicografia. Como esse livro foi psicografado? É uma equipe espiritual, então um grupo de espíritos com os quais eu me reuni, por exemplo, como se estivesse numa mesa com os diversos livros da doutrina espírita. Então eu tinha um papel na mão e eles iam meditando e eu ia escrevendo. Porque grandes médiums já fizeram isso na frente da televisão, você sabe por quê? Tanto em termos de pintura, porque assim, o próprio Chico Xavier. Veja bem, eu e você combinamos hoje, ali nos bastidores, que você faria o programa Mulheres em Ação comigo. Uau! Então, nós somos Mulheres em Ação. Opa, então, como somos Mulheres em Ação, eu gostaria de fazer muitas filmagens. E uma dessas filmagens eu gostaria, por exemplo, de filmar alguém psicografando. Em ação. Hoje de manhã nós estamos aqui com o Cláudio Giafardoni, que faz pictografia. Eu sou uma médium que toca piano mediunicamente. Então, nós podíamos sair com nossas câmeras aqui de dentro do estúdio e exatamente mostrar como é um médium que pictografa, que psicografa, que toca um instrumento musical, que declama, que canta, para nós sairmos daqui dessa escola sentada. Nós temos que agir, nós temos que ir em campo. Porque você viu a aluna que eu te dei aqui dos bastidores? E olha a carinha assustada que ela tem mais pergunta para fazer. Qual é a sua próxima pergunta? Eu queria assim, saber como que você recebe o espírito. Se você recebe ele no seu corpo, ou se você assim, ouve ele. Eu queria saber, assim, bem explicado. Eu ouço ele. Nós temos que entender que o espírito nada mais é que uma criatura que esteve encarnada e que agora
desencarnou, está no plano, na dimensão espiritual, como se fôssemos nós numa outra dimensão. Então eu ouço o espírito. E se alguém me ver psicografando, não vai notar nenhuma diferença no meu comportamento, nem na minha forma de ser. Eu simplesmente vou estar ali escrevendo, olhando para a pessoa, totalmente consciente do que eu estou fazendo. Então nem vai parecer que eu estou psicografando alguma coisa. O mais importante não é o que a Sandra escreveu ou o espírito escreveu. O mais importante, aliás, como a Sandra escreveu ou como o espírito escreveu, mas o que está escrito. Então, se é um espírito encarnado ou desencarnado, não importa. O que importa é que mensagem há ali. O que aquilo traz para mim. Por exemplo, a Berenice pode aqui, ela, Berenice, trazer uma mensagem em dizer, olha, você é luz. Como eu já vi várias vezes você dizer. Você poderia em espírito dizer a mesma coisa. E não importaria. Importa que você que está nos ouvindo saiba que você é luz. Então, o livro é uma psicografia, é verdade, da Fraternidade Francisco de Assis. Mas importa que ele diz que os animais são nossos irmãos. Nós precisamos aprender a amá-los. Enquanto não compreendermos isso, não seremos felizes. Enquanto não entendermos que eles sofrem e precisam de nós, o mundo não será feliz e nós não caminharemos para a era do Espírito e não seremos as luzes que estamos destinados a ser. E dá licença um pouquinho. Para amar os animais, a gente não pode comer galinha, nem vaquinha, nem porquinho. Depois do próximo intervalo, você me responde? Sim. Tá? Para amar os animais, podemos comê-los? Eu dou um exemplo bem simples. O problema é que nós vemos os animais como seres que estão aqui para nos servir. E aí nós achamos que, por conta disso, nós podemos fazer o que nós quisermos com eles. Afinal de contas, nós os vemos como máquinas mesmo. Mas, compreendendo a evolução, nós passamos a entender que não. Que os animais têm alma, sentimentos e consciência. E não estão aqui para nos servir. Pelo contrário, estão aqui para que nós possamos servi-los. Não foi isso que Jesus disse? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Se o mestre de todos nós, em sua humildade, se colocou como servidor, quem somos nós para nos colocar como aqueles que precisam ser servidos? Onde está o nosso equívoco? Sendo eles espíritos em evolução, receberam um corpo físico dado por Deus para evoluírem. E nós não temos o direito de provocar sofrimento em outros seres do Senhor para nos alimentarmos. Então é um equívoco muito grande que aterra ao nosso planeta a miserável situação de violência, quando nós, 6 bilhões de seres humanos, provocamos o sofrimento cruel em 50 bilhões de animais para consumo humano sem a menor necessidade. Portanto, vegetarianismo é parte da era do espírito. Eu gostaria só de lembrar uma coisa a quem não gosta de animais, entendeu? Antes de fazer o mal para um animal, lembre-se que amanhã ele será um ser humano. Pode te encontrar até na mesma encarnação, quem sabe? E se você estiver ensinando a violência, o espírito dele vai evoluir assim, né? Evoluir, que eu quero dizer, até chegar na condição humana, ainda com muito sofrimento. Você vai ser vítima disso agora, na próxima encarnação, de toda a aura, né, de negatividade, de sofrimento que se forma a partir da atitude de cada um de nós. Então, tome a sua preservando, mesmo que você não ame, que você não adore, respeite, é o mínimo. Isso aí, e o programa Terceira Visão vai ficando por aqui. Lembrando-se de que nós temos muitas novidades nesse programa, porque aqui e agora se faz presente a espiritualidade que emana um raio de luz a todos aqueles que são missionários pela grande fraternidade, solidariedade, justiça, paz e amor. E entre todos aqueles, sabedores da sua consciência e dessa consciência crística que emana o nosso universo na bondade e na luz. A todos aqueles que acreditam que o mundo melhor possa se tornar ainda cada vez mais claro e nítido, como a luz que acontece em todos os seres através da linha de um pensamento. É a renovação de quem sabe e faz a hora, não espera acontecer. Até lá, até a próxima semana.